Mais uma vez, bom dia, meu caro aluno do Cursinho Desafio. É um prazer inenarrável estar continuando essa aula aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou colocar a biografia do Padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos. E assim, eu vou dizer que a parte mais importante para você responder as questões, principalmente da Unesp e do Enem, está no outro vídeo. Aqui a gente vai tratar de coisas um pouco mais conteudistas que mais raramente são cobradas, porém elas podem ser cobradas também e isso pode complicar se forem. Bem, vamos lá. Primeiro, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é um padre, pregador. Ele veio ao Brasil aos 7 anos, estudou no Colégio Jesuíta de Salvador. Como, assim, a gente tem que perceber que nessa época praticamente todos os escritores são formados no Colégio Jesuíta de Salvador ou do Rio de Janeiro também. Inclusive nas próximas escolas, e eu vou trazer isso. Ele entrou para a Companhia de Jesus, ou seja, se tornou um jesuíta aos 15 anos, e ele se prontificou e se destacou por defender os índios contra a escravidão, porém não protestou contra a escravidão dos negros, o que é uma crítica feita a ele, uma vez que ele é lembrado como um homem de ação e muita coisa, porém ele fechou os olhos para a parte que ele não quis ver. Bem, aos 33 ele voltou a Portugal por conta da restauração após o domínio espanhol. Foi escolhido por João IV como para buscar apoio das colônias ao Império. Então, bem, durante o domínio espanhol, as colônias, inclusive o Brasil, deixaram de ser colônias portuguesas e se tornaram espanholas, exatamente porque Portugal não existia mais. Como Portugal voltou a existir, tornou-se interessante em um contexto em que as colônias estavam se tornando cada vez mais importantes no processo econômico do Estado português, que houvesse um apoio dentro das colônias ao Império. Paulo Antônio Vieira defendeu os judeus, o que lhe valeu acusações no Tribunal de Santo Ofício. Pois é, o Tribunal de Santo Ofício também condenava padres. Indispôs-se com um proprietário de terra do Maranhão por conta de um sermão belíssimo que ele escreveu, que eu vou explicar rapidamente um pouco à frente também. E ele chegou a ser preso pelo Santo Ofício, apesar de ter sido libertado logo em sequência. Eu trouxe aqui um texto de Marilene Felinto. Ele é um pouco adaptado e eu vou dizer porquê já já. Mas eu acho que ele diz bastante sobre quem é Padre Antônio Vieira e qual a sua importância na literatura portuguesa e brasileira também, uma vez que ele se formou e viveu por muitos anos no Brasil. Foram anos dedicados à atividade religiosa e literária que daria ao idioma português o mais esmerado dos tratamentos, o mais aprimorado domínio da técnica, a expressão mais vigorosa de que se já teve notícia. 300 anos depois de sua morte, continua de pé nos púlpitos das igrejas portuguesas e brasileiras a imagem do orador incomparável, que amaciava as plateias de índios e encantava as cortes dos reis. Do catequista poliglota, do missionário humanista, defensor dos índios brasileiros, do patriota, político e diplomata empenhado na restauração portuguesa e na consolidação do Império de Portugal, ou do desvairado Quinto Império do Mundo, do revolucionário e visionário combatido pelo absolutismo tirânico da Inquisição, do escritor prodigioso, arquiteto da língua, do homem de ação, enfim, voltado para alguns dos grandes temas e momentos de sua época. Vieira será para sempre lembrado e comemorado como um homem de estalo genial. Vamos a alguns pontos desse texto. Primeiro, ele amaciava plateias de índios. Gente, ele era um jesuíta. A gente falou nos vídeos anteriores que os jesuítas tinham grande... No quinhentismo a gente falou sobre isso, que os jesuítas tinham grande importância na aculturação dos indígenas como um processo para facilitar a colonização dessas terras e daqueles povos. E então a gente vê que não existe lá um caráter muito humanista, né? Diante disso, como ela tenta defender. Mas, enfim, é a visão dela e a gente tem que entender, saber criticar, mas entender por que ela está falando isso também. Uma vez que, enquanto os donos de terra procuravam escravizá-los, eles tentavam, o Padre Antônio de Vieira era contrário a isso, né?
Além disso, eu coloquei aqui que são alguns dos grandes temas. No texto original falava para os grandes temas. Eu coloquei alguns dos porque a minha ética não permite que eu passe esse pano, porque esquecer da escravização dos negros é um absurdo, tá bem? Fechar os olhos para esse tema que se mostrou um dos mais importantes da história do Brasil é um absurdo. A gente não pode esquecer disso. Não dá para passar para o Padre Antônio Vieira só falando, ele defendeu os índios e bater palma. Não, não, não foi isso. Ele foi nocivo também para os indígenas. Ele não defendeu o fim da escravidão dos negros. Então, vamos prestar atenção, tá bem? Aqui tem alguns dos sermões mais importantes para Antônio Vieira. Primeiro é o sermão da 60ª. Ele foi proferido na Capela Real de Lisboa. E ele tem como lema que a palavra de Deus é semente. Ele tenta convencer outros pregadores a irem às colônias depois da restauração. E ele usa muito da metalinguagem. Por quê? Veja bem, ele tenta convencer, era um contexto da restauração, 1655, Portugal voltou a ser um estado e o rei queria o apoio das colônias. Para isso, era necessário que os jesuítas fossem até as colônias e defendessem ali o estado português. Então, ele, num sermão, falava sobre a importância e como fazer sermões na colônia para convencer português, os colonos. E é por isso que a palavra de Deus é semente, porque ele acreditava e ele defendia que era a partir dos sermões que eles conseguiriam fazer florescer as terras das colônias, tá bem? O outro sermão é o Sermão do Mandato, de 1650, ele prega o amor transcendental, o incondicional, que tudo perdoa, como a gente falou na aula anterior, é um trecho desse sermão, tá bem? E o núcleo é o amor divino. Por fim, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é um sermão genial, ele é de uma sátira sutil, mas intensa, porque ele é contra os senhores de escravo do Maranhão, especialmente os que escravizavam indígenas, mas ele se dirige aos indígenas e indiretamente critica os maus costumes contra a fé dos senhores de escravos. Então é muito interessante, é de uma sutileza genial, assim, coisa pique Machado de Assis, tá ligado? E muito bom, de verdade. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre todos esses porque não vale a pena. Isso é só para se um dia cair no seu vestibular, o que já é uma possibilidade pequena, você ter um insight sobre esses 3 grandes sermões. Vamos lá. Existe uma divisão estrutural muito bem conhecida dos sermões de Padre Antônio Vieira. Primeiro, ele começa com uma preposição ou exórdio, que é quando ele pega um trecho bíblico para desse trecho transferir o assunto a um assunto mundano. Então, ele tenta pegar um trecho e, inspirado nisso, fazer uma crítica ao que aconteceu no mundo. A gente tem que sempre lembrar que o Padre Antônio Vieira é muito crítico. Ele passa por um introito ou exposição, que é quando ele expõe a maneira como ele pregará, qual é o caminho lógico que ele vai seguir no sermão. Depois ele faz a invocação, quase sempre de Virgem Maria, que ele pede para que ela o ajude no caminho da verdade, para levar as pessoas ao que Deus realmente quer. Ele passa para a argumentação, que é a parte mais longa, onde o tema é finalmente desenvolvido, e ele termina com a conclusão ou peroração, que é o momento que ele roga para que os ouvintes sigam os exemplos dados e que se corrijam. Tá bem? Bem, o que a gente tem de Padre Antônio Vieira mais específico é isso, e agora a gente vai falar sobre Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Mas antes a gente tem que entender que Gregório de Matos é, primeiro, um autor brasileiro, nascido aqui e viveu a maior parte da sua vida aqui. E ele vivia no que a gente entende como ecos do barroco no Brasil. Por quê? Porque não existia uma manifestação literária antes disso. E mesmo no barroco, não constituiu-se uma escola literária. Foi muito pontual a produção literária no Brasil nessa época, de brasileiros, de Gregório de Matos incluído, porque até Gregório de Matos não estava completamente inserido no barroco, ele escrevia muito sobre coisas que não tinham essa estética, mas ele era também muito influenciado.
Então a gente inclui ele no que é barroco, só que a gente tem que perceber que no Brasil não existiu essa escola propriamente dita. E a gente tem que entender no contexto de ilhas culturais, né? O Brasil, ele era, primeiro, segregado, né, da cultura eurocêntrica que existia. A gente tem que sempre perceber que isso daqui é uma análise completamente eurocêntrica sobre a arte também. Nasceu na Europa o barroco e a gente está falando sobre isso. Em outros lugares do mundo existia uma arte completamente diferente que a gente está completamente ignorando, inclusive na literatura. Mas eu vou fazer o que? Esse conteúdo programático ao vestibular, né? Vamos nessa. Gregório de Matos, O Boca do Inferno, de 1633 a 1692. Ele também estudou no Colégio Jesuítas de Salvador, estudou Direito em Coimbra, de uma família grande, poderosa, teve cargos importantes, inclusive em Portugal, e perdeu todo o seu prestígio por viver sem modos cristãos. E é interessante porque ele, nesse tempo, quando ele já tinha perdido o seu emprego, tudo, ele começou a viver peregrinando entre engenhos no interior do sertão. E nisso ele vivia de favor às pessoas, aos senhores de engenho, e daí ele começou a ser menos crítico aos senhores de engenho e começou a fazer o que eles queriam. Então, existe um tipo de poesia que chama encomiástica, que é um elogio a uma pessoa. Ele elogia a pessoa quando a pessoa está dando de comer a ele. E ele critica algumas pessoas, especialmente porque são desafetos das pessoas que estão dando de comer a ele. Vão perceber isso. Ele foi perseguido pela Inquisição, pelos seus poucos modos cristãos, e criticava muito os funcionários públicos, os unhantes e os caramurus. Mas cacete, o que é unhante e o que é caramuru? Unhante é um comerciante português que vem no Brasil e usa de preços abusivos para vender os seus produtos e lucrar. Já os caramurus são famílias muito antigas que estão no Brasil e que, exatamente por terem chegado antes, acredito que são os legítimos donos de todas as terras do local. Vamos lá. A divisão da obra do Boca do Inferno por José Miguel Snick. Qual é a importância de ter sido esse cara que fez? Simples. Existe uma obra na lista da FUVEST, que são os poemas escolhidos, que foram escolhidos por José Miguel Snick. Existem muitas classificações da poesia do Boca do Inferno, inclusive nos livros textos do Poliedro, do Etapa, você vai achar outra classificação. Mas eu escolhi a feita por José Miguel Snick porque ele está caindo na FUVEST. Então, se cair na FUVEST, vai cair essa classificação e não a clássica, tá bem? Dito que José Miguel Snick é um professor da USP. Vamos lá. Primeira classificação. Existe a poesia de circunstância, a poesia amorosa e a poesia religiosa. A circunstância a gente coloca como circunstância porque ela está relacionada ao momento que ele estava vivendo. Tipo, a poesia satírica era uma crítica ao momento político que ele vivia, econômico, enfim. Ele usava do que ele estava vivendo no Brasil ou em Portugal para fazer uma crítica e isso refere à circunstância. A encomiástica já é circunstancial porque ela é um elogio a alguém que ele precisa elogiar no momento para sobreviver, porque essa pessoa provavelmente é o senhor de engenho e que está dando de comer a ele no momento que ele escreve. Já a poesia amorosa, ela se divide em duas. Uma poesia lírica, do amor cortês, e uma poesia erótica irônica, do amor carnal, com aspectos burlescos. A gente tem que dizer que às vezes elas se unem, como a gente já falou antigamente, né? No vídeo anterior a gente viu um texto, uma poesia de Gregório de Matos, em que os dois se unem e que isso é um traço do barroco. Mas ele geralmente coloca esses dois conceitos separados. E por fim a poesia religiosa, onde José Miguel Snick inclui a poesia reflexiva que a gente vai ler também. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. E em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desagovernados trazidos sob os pés dos homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados,
pois os que não furtam muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Vamos pegar algumas coisas. Isso é claramente uma vertente satírica da poesia circunstancial. Ele está criticando o dia a dia na cidade da Bahia, vulgo Salvador. E tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Estupendas usuras no mercado, ele está falando dos unhantes, tá bem? Eu acho os dois primeiros quartetos desses sonetos geniais. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar. Eu acho genial. Só que tem algo que eu vou comentar mais logo, que está no terceira estrofe. Muitos mulatos desagovernados, trazidos sobre os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Veja que ele trata nesse texto, problemas da cidade da Bahia, e ele trata como um problema mulatos desagovernados que traz sobre os pés os homens nobres. Primeiro, homens mulatos nessa época eram escravos, e eu não consigo compreender em que situação um escravo traria aos seus pés homens nobres, uma vez que eles eram fucking escravizados. Mas a gente vai tratar mais sobre isso daqui a pouco, e eu não vou me antecipar. Vamos seguir. Se você se incomodou, a gente tá junto. Vamos lá. Epílogos. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrório? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior dessa loucura? Usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe o que perdeu, negócio, ambição, usura. Ele está criticando também o que era a cidade da Bahia. Há um fulano da Silva, excelente cantor ou poeta. Gente, fulano da Silva, excelente cantor ou poeta, encomiástica. E você vai ver que é um poema dentro da obra dele estranho. Vamos lá. Tomas a lira, Orfeu divino? Tá. A lira larga de vencido, que canoros pasmos te prevejo, se cadências desse Apolo ouvirás cá. Vivas as pedras nessas brenhas lá, mover fizeste, mas que é nada a ver, porque este Apolo em contrapondo o ré, deixou em teu canto dissonante o fá. Bem podes, Orfeu, já por nada dar, a lira que nos astros se te pôs, porque não tinha entre os dois polos par. Pois se o varião da nossa foz, dessas sereias músicas do mar, suspende os cantos e emudece a voz. Ele tá de um jeito completamente rebuscado e difícil de entender, elogiando o Silvarião também. Essa daqui é boa. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama quem queria bem. Amorosa, gente. Amor lírico. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Gente, mais um quiasma. Fogo em cristais, cristais em chama. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfira. Mas ai que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Gente, esse poema é muito bonito e ele tem um monte de paradoxo, gente. Incêndio em mares de água disfarçado. Puta que pariu, como é que o incêndio está disfarçado em mares de água? Rio de neve em fogo convertido, eu não preciso nem comentar, por favor. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas. Se és neve, como queimas. Gente, tem muito paradoxo, isso é muito barroco, porque tem muito paradoxo, tudo aqui é antítese, tá bem? Então, vamos tirar isso daqui, isso aqui é muito barroco. Não fala de Deus, mas é muito barroco, tá bem? Vamos seguir. E aqui um ponto chave, hein? O espírito e a carne. Gente, o título é parte da obra. O espírito e a carne. Ele já está falando de outro tipo de amor. Erótico e irônico. Minha rica mulatinha,
desvelo e cuidar do meu, eu já fora todo teu e tu foras toda minha. Juro-te minha vidinha, se acaso minha quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante fino, pois por ti já percutindo e ando para morrer. Gente, tem uma divisão na obra dele, que está feita por José Wisnik, que está na explicação que ele dá antes dos poemas escolhidos. A gente tem que perceber que o amor erótico e irônico, ele pode ser, primeiro, dirigido a freiras, tal, mas no que tange a etnia, o amor erótico e irônico se refere a mulheres negras, e o amor cortês, lírico, se refere a mulheres brancas. E aqui, como professor de literatura, eu sou obrigado a dizer a vocês que olhar para a obra de Gregório de Matos a partir da visão que a gente política, ideológica que a gente tem hoje é um anacronismo, porque ele era um homem pré-iluminista e todos os nossos conceitos foram formados a partir dos conceitos do iluminismo de igualdade entre as pessoas. Dito isto que eu sou obrigado a dizer, eu vou dar a opinião do Loló agora, que é, eu tô cagando se isso é um anacronismo. Ele é um puta de um racista e a gente não pode passar pano pra isso, tá bem? É um anacronismo, foda-se. É um puta de um racismo velado isso daqui, nem tão velado, na verdade, porque como a gente viu antes, ele considera que um negro tá acima de um branco é um problema para a cidade da Bahia. Então, vamos ter cuidado com isso daqui. Além de ser um puta de um machista, eu não trouxe nenhum trecho aqui porque não tem nenhum trecho famosíssimo dele que ele é muito machista. Mas, gente, Gregório de Matos é um homem pré-iluminista e ele tem todas as babaquices que um homem pré-iluminista teria em condições normais de temperatura e pressão, tá bem? Vamos seguir, que eu fiquei puto. A Cristo, nosso Senhor nosso crucificado. Isso é bom também. Meu Deus, que estais pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei é de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Gente, isso aqui é muito barroco. Muito barroco. Ele está falando que ele peca porque ele gosta dos prazeres da carne. E ele pede perdão a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E outra coisa, vejam no segundo verso aqui, ó. Calma aí, deixa eu colocar o cursor. Aqui. Aqui, ó. Pois veja a minha vida anoitecer. Gente, isso daqui é uma metáfora. Trabalhando um pouco de figuras de expressão, ó. Isso aqui é uma metáfora. Nesse lance, por ser o derradeiro, por ser o fim, pois veja a minha vida anoitecer. Ele diz que ele está moribundo, que ele está morrendo. Muito grande é vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar e não o vosso amor que é infinito. E aqui ele tem uma atitude bem conciliadora com a religião, né? Ele pede perdão mesmo. Mas a gente tem um texto agora que é o último dessa aula. Tá acabando, gente, vamos fé. Que é genial, é um dos mais geniais porque ele é muito audacioso. Ele praticamente desafia Deus a castigá-lo. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória a tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmas a sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não quereirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Puta que pariu! É muito bom isso daqui, gente. É muito bom. Vejam que o último estrofe é muito bom. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobraia.
Ele tá falando, ó, eu pequei, mas você tem que me pegar, cara. Porque é a característica de Deus na Santa Escritura, perdoar, de Jesus, perdoar. O perdão é o centro dessa doutrina. Então, se o que torna Deus divino, em partes, é claro, não só isso, mas se o que torna Deus tão grande, tão divino, é exatamente a capacidade ilimitada de perdoar, ele não pode, uma vez que Gregório de Matos está pedindo perdão, negá-lo. Entendeu? Porque isso seria perder na ovelha desgarrada, Gregório de Matos, a glória que Deus tem da Santa Escritura. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Sabe? No início ele fala aqui, não é porque pequei que da vossa alta clemência me despido. Porque ele quer a alta clemência mesmo sendo pecado, porque isso é Deus. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Gente, o valor, um dos valores, uma das coisas que torna essa doutrina diferente das outras é que Deus perdoa, é que Jesus perdoa. E exatamente ele só pode fazer isso quando ele é ofendido. Ele só pode perdoar quando há pecado. Se não há pecado, não há perdão. E, sério, aqui ele tem, na verdade, um cadinho. Mas olha, é um cadinho. Um pouquinho de conceptismo. Quando ele, porque isso aqui, olha o silogismo. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queiras perder a vossa glória em vossa ovelha. Gente, muito bom. Sério, esse daqui é um dos meus poemas favoritos de todos os tempos e eu espero ter conseguido passar para vocês toda a empolgação que eu tenho com ele, porque eu acho ele uma posição audaciosa, quase filha da puta, para falar a verdade, mas muito interessante e de uma riqueza de escrita muito grande, porque ele é muito rico de um jeito com palavras muito simples. Não tem nenhuma palavra aqui que seja absurdamente fora do comum e que a gente nunca ouve ligando a TV por uma hora, tá bem? Enfim, queridos, esse é o fim dessa aula. Eu espero que eu tenha me feito claro. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode comentar aqui, pode me procurar no Facebook. Tamo junto e é nóis. Muita fé.